Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falando um pouquinho sobre o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis. Estou com a mesma roupa, gente, porque eu tô gravando os dois vídeos, tá? A Rainha Vermelha e o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, vamos lá ver. Esse aqui é o segundo livro, por ordem cronológica, né, das Crônicas de Nárnia. Foi o primeiro a ser escrito, né, depois que o restante das crônicas aconteceu. Esse aqui foi o primeiro a ser escrito. Lewis escreveu para sua afilhada e ele fala uma coisa muito legal no começo. Ó. Minha querida Lucy, comecei a escrever essa história para você sem lembrar-me de que as meninas crescem mais depressa do que os livros. Resultado, agora você está muito grande para ler contos de fadas. Quando o livro estiver impresso e encadernado, mais crescida estará. Mas um dia virá em que, muito mais velha, você voltará a ler histórias de fadas. Irá buscar esse livro em alguma prateleira distante e sacudir-lhe o pó. Aí me dará sua opinião. É provável que a essa altura eu já esteja surdo demais para poder ouvi-la, ou velho demais para compreender o que você disser. Mas ainda serei o seu padrinho, muito amigo, Lewis. Aqui conta a história dos Pavensey, né, os quatro, Lúcia, Edmundo, Pedro e a Susana. Eles foram levados de Londres até a casa de um professor, que no caso aqui é o Diggory, do primeiro livro, por causa dos ataques aéreos, né, por causa da guerra. Então eles foram para lá, passaram um período lá, né, os quatro, dentro de uma casa, da grande casa que fala no primeiro livro. Então eles estavam lá dentro dessa casa, querendo ali, né, desbravar tudo. Uma casa cheia de cômodos, muito legal, uma casa também muito vazia, né, porque tinha só o professor, a governanta e alguns ali criados. Só que aí, quando eles estão ali tentando desbravar ali, lá tem muitos jardins, enfim, começa um temporal. E aí, por causa da chuva, eles decidem explorar a casa. Nessa exploração, eles acabam vendo, né, um quarto que só tem um guarda-roupa, os outros três não se interessam muito, mas a Lúcia se interessa, e é aí que ela entra dentro desse guarda-roupa, né? Ela testa ali para ver se está aberto, né? Se está trancada a chave, ela testa e ela entra nesse guarda-roupa, sem saber, ela está entrando no mundo de Nárnia. Nesse lugar ali que está repleto de neve, tem um lampião, né? Simplesmente um lampião aí na floresta. E vocês lembram do primeiro livro, né? De onde veio esse lampião? O lampião que a feiticeira arremessa é aquele lampião. Então nós temos esse lampião ali e ela fica, né, meio sem entender onde ela estava. Gente, ela estava dentro do guarda-roupa, o que aconteceu? E aí que ela conhece o Sr. Tummus, que era um fauno. Ele pergunta pra ela, você é uma menina? Ela fala, uai, né, é claro que eu sou uma menina. Ela não fala uai não, né, gente, é o que eu tô falando. Você é o que chamam de menina? Aí ela fala, claro que sou uma menina. Então é de fato humana? Evidente que sou humana. Aí ele fala, é claro, que besteira minha, mas eu nunca tinha visto um filho de Adão ou uma filha de Eva. Aí ele pergunta, né, como que ela veio parar em Nárnia, ela fala, Nárnia? Que é isso? Aqui é a terra de Nárnia, tudo que está entre o Lampião e o grande castelo de Cair Paravel nos mares orientais. Você veio do Bosques do Ocidente? Aí ela fala, eu entrei pelo guarda-roupa da sala vizinha. Aí ele fala, se eu tivesse estudado mais geografia quando eu era um faunozinho, eu saberia alguma coisa sobre esses países estrangeiros. E aí eles vão conversando e tal. Ele convida ela, né, para poder tomar chá. Nessa conversa que ele relata para ela, ia ser um faunoce muito mal, que a intenção não era chamá-la para marchar nem nada, a intenção era pegá-la e entregá-la para a feiticeira. Mas aí ele nem fez isso, ele se arrependeu e tal, e deixou que ela voltasse para casa, que ela estava muito preocupada, estava muito tempo lá, né, batendo papo, e aí ela volta para casa. Só que aí quando ela volta, ela relata para eles e ninguém acredita nela. Acham que ela tá inventando, acham que ela tá doida, ninguém acredita nela. Ela fica muito chateada com isso, mas ninguém acredita na história dela, na história de Fauno, na história de Nárnia, em nada. Um tempo depois, o Edmundo é quem entra no guarda-roupa. Apesar de zombar muito da Lúcia, né? Ele é o que mais zombou da Lúcia. Ele entra no guarda-roupa, só que ao invés de conhecer o Sr. Tummus, né, ir com a Lúcia para um lugar, porque ele entra com a Lúcia, ele vai para outro lugar. É aí que ele acaba encontrando a feiticeira. E ela convence ali Edmundo que ela é uma pessoa boa, que ela é uma feiticeira legal, né, que ela é ali uma rainha incrível. Ele fala, né, pra ela que veio de um guarda-roupa e tal, aí ela fala assim pra ele, por um guarda-roupa? Que história é essa? Aí ele fala, abri a porta e de repente estava aqui. Disse a rainha, falando mais para si própria do que para ele. Uma porta no mundo dos homens. Já ouvi falar de coisas parecidas.
Pode ser o princípio do fim, mas ele é um só e resolverei isso com facilidade. E aí ela vai e oferece ali esse manjar turco para ele. E enquanto mais ele comia, mais tinha vontade de comer. Nem quis saber por que razão a rainha era tão curiosa. Porque ela foi perguntando um monte de coisa para ele, né? E aos poucos ela foi lhe arrancando tudo. Tinha um irmão e duas irmãs. Uma das irmãs já conhecia Narnia, tinha encontrado um fauno. Aí que ele relata sobre o fauno. Ninguém mais, a não ser ele, o irmão e as irmãs, sabiam da existência de Nárnia. E ela parecia especialmente interessada no fato de eles serem 4, né? Voltando sempre ao assunto. E aí ela tenta convencê-lo e fazer com que os irmãos venham, né, visitar Nárnia junto com ele. E a Lúcia se encontra novamente, ele não conta nada, né, do que ele viu ali, da conversa que ele teve com a feiticeira, eles voltam para casa. Pedro com a Susana tem uma conversa com o professor, fala do que a Lúcia viu. Ele sabia, né, de fato que Nárnia existia e tal, então ele fala para os irmãos, né, darem ali um voto de confiança para a Lúcia, enfim. Um outro dia ali de brincadeiras, eles entram, né, dentro do guarda-roupa e aí de fato os 4 entram em Nárnia. Só que nesse período que eles entram em Nárnia, a Lúcia, né, tenta conversar ali com o fauno, eles entram na casa do fauno e vão ver que tá tudo destruído. Alguma coisa aconteceu e aí a Lúcia deduz que ele foi preso, né, que a feiticeira ali o prendeu porque ele estava conversando com ela e tal. E tem um passarinho que começa a indicar para eles o caminho onde eles têm que seguir e eles vão até ali próximo à casa dos castores. Eles têm o primeiro encontro com os castores. O senhor castor vai levá-los até a sua casa, oferecer-lhes ali um jantar e contar para eles o que está acontecendo. Nessa conversa que eles têm enquanto eles estão comendo, o Edmundo ele sai, que ele vai relatar o que está acontecendo para a feiticeira. Ele escuta muita coisa, né? Ele escuta sobre Aslan, ele escuta sobre o que os 4 estavam fazendo ali, ele escuta sobre a profecia e tal, e ele relata tudo para a feiticeira. Então, o senhor Castor, ele deduz, né? O Edmundo foi contar para a feiticeira, a gente precisa fugir daqui, antes que ela nos pegue. E aí que começa o encantamento a se quebrar. Por quê? Porque quando a feiticeira assumiu o poder de Nárnia, era neve o ano todo e nunca era Natal. O rio começa a derreter, eles conhecem o Papai Noel. O Papai Noel dá alguns presentes ali para eles. Então a gente vai vendo que Aslan está se aproximando, né? A profecia está de fato começando a ser cumprida. E aí vai chegando ali mais próximo da mesa de pedra, eles conhecem Aslan. A rainha, né, a feiticeira, sabe que Aslan está se aproximando e que provavelmente vai ser o seu fim. E ela sabe também que eles vão vir resgatar Edmundo, né? Que Edmundo, apesar, né, de tê-los traído, era ainda irmão deles, enfim. E aí Edmundo também cai na real, né, que a feiticeira não é nada do que ele estava pensando. Então que nós temos a primeira batalha de Pedro, ali tentando resgatar, né, o Edmundo, o que eles conseguem. Depois que eles salvam o Edmundo, aí fala, quando as crianças acordaram na manhã seguinte, tendo dormido na barraca sobre boas almofadas, ouviram a senhora Castor dizer que Edmundo estava salvo e fora trazido ao acampamento a altas horas da noite. Conversava agora com Aslan. Tomaram café e saíram todos e viram Aslan e Edmundo passeando lado a lado sobre a relva úmida. Não é preciso dizer para você, e o fato é que ninguém ouviu, o que Aslan dizia. Fique sabendo que foi uma conversa da qual Edmundo jamais se esqueceu. Aí Edmundo se aproximou dos outros, pediu perdão, né, para eles, para Pedro, enfim. E aí, enquanto eles estão conversando, um leopardo ele traz o anão, um dos emissários ali da feiticeira, e fala que a feiticeira ela tem uma mensagem para o Aslan. Depois de um tempo, né, a própria feiticeira apareceu ali no alto da colina e começou a conversar com Aslan. E aí ela fala assim, ó, há um traidor aqui, Aslan, declarou a feiticeira. Todos os presentes entenderam, né? Mas Edmundo, depois da conversa pela manhã e de tudo mais, não deu muita bola, né? Ele continuou simplesmente a olhar para Aslan e estava esnobando a feiticeira e com razão. E Aslan fala assim para ela, não foi bem a você que ele ofendeu. Já se esqueceu da magia profunda? Perguntou a feiticeira. Digamos que sim, replicou Aslan solenemente. Fale-nos da magia profunda. Falar-lhe da magia profunda? Eu? Disse a feiticeira numa voz ainda mais aguda. Falar-lhe do que está escrito nessa mesa de pedra aí ao lado? Falar-lhe do que está escrito em letras do tamanho de uma espada, cravadas nas pedras de fogo da montanha secreta? Falar-lhe do que está gravado no cetro do imperador de Alenmar?
Se alguém conhece tão bem quanto eu o poder mágico a que o imperador sujeitou Nárnia desde os princípios do tempo, esse alguém é você. Sabe que todo traidor, pela lei, é presa minha e que tenho direito de matá-lo. Todo mundo ficou muito chocado, né? Meu Deus, vamos ter que entregar Edmundo e tal. E Aslan fala pra ela que realmente ele sabe, né? Obviamente, sobre a magia profunda. E começou ali a conversar a sós com a feiticeira. O que acontece ali, que aqui nesse capítulo fala que é o triunfo da feiticeira, que nenhuma das crianças estava sabendo, que é quando Aslan se entrega pelo traidor, né? É ele que é morto na mesa de pedra. Ele é amarrado, eles cortam o seu pelo, eles cortam a sua juba e fica ali todo preso. E as meninas veem, né? A Susana com a Lúcia, elas acompanham isso. E ele se entrega pelo Edmundo. Ele é morto pela feiticeira. E ela acha que tudo está solucionado. Aslan morreu, agora só tem os 4, né? Filhos de Adão e filhos de Eva. Então ela acha que ela triunfou. E ao se entregar, Aslan, quando se entrega ali pelo Edmundo e é morto, um tempo depois, a gente sabe que ele revive. E aí ele conta isso para as meninas, ó. A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas se fosse capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia que se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Então, né, Aslan se entregou por Edmundo, sobrevive e tudo começa a entrar nos eixos. No começo da história a gente vê que no palácio da feiticeira tinha um monte de estátuas, porque ela transformava em pedra qualquer pessoa que estava contra ela, qualquer animal, né, seres fantásticos. E eles voltam à vida e começa ali a batalha para destruir de fato a feiticeira branca, extingui-la ali e Nárnia voltar a ser Nárnia, a ter primavera, a ser a Nárnia que Aslan criou há muito tempo atrás. A feiticeira é destruída, Edmundo, Lúcia, Pedro e a Susana são coroados reis e rainhas de Nárnia. Aslan fala: quem é coroado rei ou rainha em Nárnia será para sempre rei ou rainha. Honrem a sua realeza, filhos de Adão. Honrem a sua realeza, filhos de Eva. E aí eles ocuparam seus tronos, né, seus cetros, enfim, tudo aquilo que eles receberam. Passaram ali, tiveram uma grande festa, né, em Cair para Vel. E Aslan desaparece, sem ninguém perceber. Aí o seu castor fala para eles: ele há de vir e há de ir-se. Num dia poderão vê-lo, no outro não. Não gosta que o prendam e, naturalmente, há outros países que o preocupam. Mas não faz mal, ele virá muitas vezes. O importante é não pressioná-lo, porque, como sabem, ele é selvagem. Não se trata de um leão domesticado. E aí mostra, né, o governo dos 4, né, que foi um governo ali de muita paz, né, tudo se estabeleceu de fato. Eles foram crescendo, né, se tornaram homens e mulheres. E aí que nós temos os títulos, né, que a gente vê. O Pedro era o magnífico, a Susana a gentil, o Edmundo o justo e a Lúcia a destemida. Só que chega um dia que eles estão ali caçando, eles falam que é o veado branco, que dizem, né, que quando ele era apanhado trazia assim satisfação de todos os seus desejos. E eles começam a caçar e eles começam a ver uma árvore estranha, que é uma árvore que eles falam que era uma árvore de ferro. E aí o Pedro fica até muito bravo. Gente, quem que teve essa ideia de prender essa lanterna aqui num local que tem um tanto de árvore, né? E aí a Lúcia fala: provavelmente nesse local, quando, né, essa lanterna estava fixa, não tinha esse tanto de árvore, né? Esse bosque deve ter crescido depois. E aí eles começam a sentir algo diferente, alguma coisa aconteceu, né? Começam a tentar se lembrar, né? Já tinham visto essa lanterna em algum lugar, que era o lampião. E aí eles começam a ver que era um lampião, começam a chegar perto ali do lampião. E quanto mais eles vão se aproximando, eles não são mais reis. Eles estão ali, começam a se tornar pequenos novamente e entrar dentro do guarda-roupa e voltar para o tempo presente que eles estavam.
as 4 crianças, né? Apesar de todas essas aventuras que eles tiveram em Nárnia. Eles contam, né, a história pro professor, que acreditou neles, né, já que ele era o Dígore. O professor fala para eles, ó, realmente não creio que vale a pena entrar pelo guarda-roupa para procurar os casacos. Eles tinham levado os casacos porque estava muito frio e passaram anos e anos, como é que eles iam pegar os casacos de volta, né? E aí ele continua, ó, por esse caminho nunca mais irão a Nárnia. E a gente sabe que de fato eles não entram mais no guarda-roupa, né, nas próximas crônicas. Nem os casacos serviriam para muita coisa agora. É claro que um dia vocês voltarão a Nárnia. Quem é coroado rei em Nárnia será sempre rei em Nárnia. Mas não tentem seguir o mesmo caminho 2 vezes. Na verdade, vocês nem devem fazer coisa alguma para voltar a Nárnia. Nárnia acontece. As aventuras em Nárnia estavam apenas começando, né? Porque no primeiro livro, a gente tem apenas a criação de Nárnia. Né? Nós temos a aventura do Dígore com a Polly, né, em Londres, viajando entre mundos e tal, né? O Dígore que trouxe a Rainha Branca. Mas nós temos só a criação de Nárnia, e logo depois eles voltam, né, para Londres. Dígore ali salva a mãe dele e tal. E aí esse segundo livro nós já temos Nárnia já estabelecida, né? A rainha assumiu ali Nárnia para si, e sabia dessa profecia que viria, né, os 4, né, filhos de Eva e filhos de Adão, e que ela seria destruída. E é o que acontece. Só que Nárnia, as aventuras de Nárnia estavam apenas começando. E é uma história muito bonita sobre salvação, sobre sacrifício, sobre perdão, né? Sobre amizade, sobre humildade, sobre esperança, né? E a gente vê isso, né? A Asa, Alice, a figura de Jesus Cristo se entregar, né? Um inocente de traição se entregar por um traidor, né? Do mesmo jeito que Jesus se entregou por nós, né? Nós não merecíamos nada, Jesus nos entregou tudo. Então é muito bom, né? É assim, fantástico, todas as crônicas. Então eu indico muito para quem nunca leu, ou para quem já leu, vai reler, gente, vai reler Nárnia desde o começo. Esse é um projetinho pessoal, já estou na 2ª crônica, né? Vou começar a 3ª. Vou começar a 3ª, então também vai ter vídeo. 3ª é o Cavalo e Seu Menino, que também é linda. Ai, gente, eu gosto de todas as crônicas. Eu sou muito suspeita para falar das crônicas de Nárnia. Mas enfim, vou deixar o link para quem se interessar desse livro aqui embaixo, das outras crônicas também. Essa versão é aquela versão individual, né? A versão de cada crônica individual, mas tem aquela versão de volume único. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau!